Muito bem. Primeiro vídeo estudando, vou estar destrinchando para vocês um pouco sobre Python nessa playlist Python para bocos. A princípio, eu vou estar tratando aqui de um pouco dos scripts que eu já montei, estou fazendo um curso por comunidade, e eu gostaria de tratar um pouco sobre esses scripts que eu estou rodando, estou vinculando aqui um pouco sobre as ideias. Obviamente, vou vir a cometer alguns erros. Os erros eu vou estar certificando depois, vou estar utilizando para aprendizado mesmo, mas seria para documentar e poder explanar um pouco desses scripts que eu montei já faz há algum tempo, tá? Então, justamente ele posso cometer algumas confusões. Não cheguei a vincular, rodar esses scripts no VS Code, eu rodei no Editor, que é um outro editor, mas a princípio tentei rodar aqui não deu problema, então vou rodar no VS Code mesmo, tá? Já cheguei a utilizar o PyCharm também, a princípio estou aprendendo, só para deixar claro, sou iniciante, tá? Não sou programador, então aqui seria mais como já disse, né, no ponto do canal, para explanar um pouco sobre o que eu estou fazendo, né, no caso aqui, quem tiver interesse, sobre o documentação do meu estudo, se tiver falando alguma bobagem aqui, por gentileza, podem falar, tem tudo a respeito, no caso aqui, que está circunscrito a esse canal. Vamos lá. Esse script eu montei, basicamente ali 100%, nem foi nenhum desafio do curso, não. Eu montei a parte mesmo. Um programa que eu estou utilizando algumas condicionais, né? Acredito que até a nomenclatura correta é os controladores de fluxo, que é o if, elif e else. Então, aqui eu estou rodando basicamente aqui no script a entrada de anos e basicamente aqui nos anos é uma variável que está sendo transformada, né, em int. O que que acontece, né? Os dados, eles têm algumas formatações que tratam de diferentes formatos, né? Ou seja, tem o ints, os floats, as strings. E são as modalidades desses dados, elas variam, né, de acordo ali com as operações que você aplica. Então, por exemplo, quando a gente trata ali nesse início do script, caso aqui na linha 3, eu estou informando que a partir do momento que essa variável ela vai ser alocada, né, no caso ali vai entrar uma informação, vai se transformar, no caso ali, em int. A princípio, se você utiliza uma variável, né, no caso um input, e dá uma entrada no input, o input automaticamente ele é reconhecido como um string, né? Então, no caso ali, quando a gente trata de string, só para deixar claro, seria em formatação de texto. Ou seja, para referenciar essa formatação de texto, para referenciar essa aplicação em texto, no caso em Python, que é denominado, né, na formatação string, seria a aplicação normal, né, no caso ali, entre aspas, e pode ser dupla aspas, ou aspas mesmo, no caso ali, sem. Você nunca pode utilizar as duas ao mesmo tempo, né, entre os termos que você for aplicar. Um exemplo aqui, ó, há quantos anos você bebe? Vírgula, né? Então aqui eu coloquei dupla aspas, né, no caso aqui, isso aqui é um string. A princípio, quando a gente trata aqui nessa aplicação, eu estou usando uma função aqui que é a função de input, tá? O que que eu quero dizer com um input? Input é basicamente a informação que o usuário vai aplicar no programa, tá? Se forem utilizar esses programas a qual tem uma base de dados, como você vai registrar uma senha, um login, aquele a aplicação que você faz, né, de salvar uma senha ou um login, é uma aplicação de input, né? Em Python, para você utilizar essa função, né, a função input, ou aplicação, podemos dizer assim, essa função a gente consegue estar utilizando ela digitando input, entre aspas, você pode digitar ali a informação, o texto, ou qual vai estar sendo aplicado durante a utilização do usuário, no caso do script que foi montado. Anos aqui está tratando ali como uma variável, é igual a int, ou seja, o termo que vai ser aplicado aqui ele vai ser transformado em um número inteiro. Int é um número inteiro, float é um número decimal.
E o input, no caso aqui, há quantos anos você bebe, automaticamente, quando eu vou colocar aqui no caso, o valor em anos, obviamente ali em contexto real, eu deveria informar para o usuário que ele deveria informar um número. No caso, ele não pode escrever 10 anos, por exemplo. Porque quando for transformar em um int, um número inteiro, automaticamente nós teríamos um problema de transformação, no caso aqui da aplicação que eu fiz, em int. Então, o int, que é o número inteiro, nós vamos precisar tratar essa questão aqui de uma forma a qual, no contexto real, deveria ser informado para o usuário que deve se informar somente números ali. Então, aqui, anos, int, no caso é quantos anos você bebe. E aqui nós temos três controladores de fluxo, tá? Que a gente consegue até minimizar aqui pelo VS Code, que é se você, if, que é uma condição, se a condição atender que você bebe, o número que o usuário informou é menos que 10 anos, vai ser aplicado esse print aqui, ó. Você está iludido que isso vai te levar a algum lugar. Então, é um ponto aqui que nós aplicamos, é um print. O que é o print, né? No caso, é que o print nada mais é que uma função que vai representar aquela informação que você está referenciando no terminal, tá? Se atender a segunda condição, que é a ELIF, né? Tá, passou aqui e não atendeu essa condição, então tem mais de 10 anos. Se for igual a 10 anos, aqui vai atender essa segunda condição, que é o ELIF, tá tratando ali de uma segunda condição, no qual, né, então aqui, só para referenciar aqui esse igual, né, então o igual não é o igual igual a esse daqui, tem essa diferença. Quando a gente trata aqui de um operador de condição, né, no caso, a gente está referenciando se um valor for igual a outro, o igual ele tem que ser dois símbolos de iguais, tá? Então não é um só o igual, que serão dois. E a princípio, quando você coloca um, você está referenciando o valor de uma variável. Então, no caso aqui tem essa diferença. E só para deixar claro também, que foi um ponto que eu não falei, no início, no if anos menor e o menor 10 e tem esses dois pontos aqui. Esses dois pontos é o que mais tem, né, na programação em Python, que a gente chama de iteração. A iteração é basicamente o caminho que vai ser percorrido caso venha atender aquela condição, né? Quando a gente itera, normalmente a iteração ela é feita em mais de uma jornada, por exemplo, a gente itera uma vez, itera duas, três, quatro, cinco, dependendo ali das condições que a gente aplica dentro dessa interação nós temos um ponto que é fundamental em Python, que é se atender aquela condição, né? No caso ali, a iteração a jornada ali, é a aplicação na próxima jornada a partir da iteração que foi aplicada. No caso aqui, if, se for menor ou igual a 10 anos, a iteração que é esses dois pontos vai ser o print, no caso ali, o que vai ser apresentado diretamente ali no terminal para o usuário. Então, quando a gente tem aqui o print também, falando de terminal, os terminais, o próprio print, né? Os terminais antigamente eram computadores gigantescos que era possível observar ali os outputs, né, em relação ao sistema. E print, até antes disso, era o que era printado mesmo, era imprimido, impresso, no caso ali, no, dos códigos que eram feitos nas aplicações. Tá? Então, a gente tem aqui a função print, ela não veio do nada, né? Realmente ela veio das impressões que eram realizadas antes, que as aplicações dos computadores não tinham uma tela, era imprimido mesmo, era impresso em relação a essas aplicações que eram provenientes da programação dos primeiros computadores. Atendendo a segunda condição, né, no caso ali, caso a primeira condição não é atendida, essa condição não vai ser iterada e vai passar para a próxima condição. Como é referenciada essa próxima condição? A próxima condição é referenciada em ELIF. ELIF, o que que nos informa? Nos informa o seguinte: ELIF é caso a primeira condição não é atendida, a segunda condição será atendida. Então, vai ser testado, na verdade, retificando a informação vai ser testado se essa segunda condição ela vai ser atendida ou não. Caso elif, anos igual a 10, por exemplo, vai ser iterado. E no caso aqui, caso atenda essa condição, será printado no terminal. Ou você estocou, ou ainda é ignorante com sua saúde, né? Um ponto aqui. Mas assim, esse ponto do elif ele vai ser só aplicado caso venha atender a condição. Caso não atenda nenhuma das condições, né, tanto de if quanto elif, será aplicada a última, né, no caso aqui a else, caso não atenda nenhuma das condições, então você está lascado. No caso aqui,
se a gente for informar. Como é que vai rodar esse programa? Lucas, eu tenho um script aqui, se você fizer a descrição toda do script, né? E como é que a gente consegue explicar como é que ele roda, né? Podemos dizer assim. Aqui no IDE do VS Code, a gente for fazer a aplicação aqui, ó, ele vai rodar o código, aqui ele referencia onde que o Python, no caso aqui o Python mesmo, né? O linguagem Python, onde que o script está também, ó, o script chama aulas Python básico, me perdoe, né? Está referenciado aqui nesse diretório, na pasta aulas Python básico, programa dos bíblicos, ponto .py, PY, né? No campo, identificando aqui a informação. Aqui, ó, há quantos anos você. O programa para o usuário vai aparecer assim mesmo. Aparece assim, né? Porque eu estou rodando aqui direto na ideia. Há quantos anos você bebe? Então aqui vai ser a primeira pergunta, né? Quando eu informar aqui, se eu informar 10, por exemplo, se o usuário, né, no caso eu, sou usuário aqui também, se eu informo 10, ele vai atender qual condição? Essa condição aqui, que é a condição de igual. A gente forma 10. Então, olha só, ou você citou ou você se tocou ou ainda é ignorante com sua saúde, né? Então a gente tem que estar atendendo a essa condição. E aqui finaliza o código, tá? Então aqui automaticamente já finaliza. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele vai dar nada. Finalizou o código. Nós temos um ponto curioso, de novo aqui, for rodar. Ah, Lucas, se eu colocar 9, por exemplo, você está iludido que isso vai te levar em algum lugar. Atendeu aqui a primeira condição, né? No caso aqui, iterou sobre essa condição a partir da aplicação dos anos. Por que que eu estou falando aqui nessa condição? Se a quantidade de anos que foi informado for menor do que 10, vai iterar sobre essa condição. Então, a gente tem um ponto aqui que está sendo referenciado no código, tá? Ok? Se, if, né, em inglês é se, a quantidade de anos, que é a variável, que foi informada aqui pelo usuário, for menor do que 10, será iterado sobre, será iterado, né, a iteração vai ocorrer, né, a partir dessa condição, e terá printado o termo aqui que vocês viram aqui, né, que ao aplicar aqui no terminal como usuário, apareceu exatamente o código. E se for qualquer outro, né, se for uma aplicação diferente, de novo, a quantos anos você deve? Está pedindo aqui a informação. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nenhum nem outro, né? Vou colocar aqui 20 anos, né? 20. Aí você está lascado, porque vai atender que é toda a condição. Não atendeu a primeira condição, porque não é menor que 10. Não atendeu a segunda condição, no caso, que é a aplicação em ELIF, né? Então, não é igual a 10. E, por último, vai atender, né? No caso, como não atendeu nenhuma das condições, nós vamos estar utilizando aqui o operador else, né? Então, no caso, vai estar sendo printado esse você está lascado, tá? Acredito que tenha ficado claro, né? Se eu ver, tiver falado alguma coisa, algum equívoco, novamente, o objetivo do canal é justamente acompanhar minha jornada de aprendizado. Se tiver algum ponto ali que eu possa melhorar, por gentileza, pode me falar aqui, tudo bem?